senha, né? E teu pai tá andando de carro, a tua mãe tá andando de carro, né? Ou de moto, sei lá. Tem umas pessoas aí que tem pai que tem moto, né? Que anda de moto e não se importa. E tu acredita que eles não se importam nem com as idades, né? Tem uns ali que tem uns 70 e poucos anos e estão andando de moto. E aí, qual é o problema? Né? Tô falando isso que meu pai anda de moto, você sabe, né? Meu pai tem 70 e poucos anos. Ele é trigurizão. Mas só para mostrar para vocês assim, ó, tá andando ali pela Zenha. Bah, eu tenho a impressão que vocês não estão me escutando, que vocês não estão falando comigo. Dá um oi aí pra mim. Ô Guilherme, me dá um oi, Isabelle, Rafael, Maria, o Evandro também, o Dudu, o Gabriel, o Alex. Me dá um oi aí. Ó, Isabelle me deu um oi. Ó, o Gabriel, ok. O Alex também. Aham, Evandro, Guilherme, estão me ouvindo, né? Ah, bom, eu tô meio desconfiado aqui. Só tô falando sozinho. Tem que me dar um oi. O Guilherme me deu oi, Evandro deu oi também. Ô Maria, me dá um oi aí, Maria. A Maria não me deu um oi. Pá. E o Dudu também faz tempo. Não, o Dudu faz tempo. Ah, o Dudu. O Dudu, tu vai ter que me dar um oi aí. Vai ter que dizer oi aí. Ó, a Maria deu um oi, beleza. Foram correndo lá dizer um pro outro: Ô, o professor tá pedindo pra dar oi. Não sei, fala qualquer coisa, diz assim, ó, oi, oi, oi. Tudo lá no grupo do WhatsApp. Eu conheço vocês. Tá, vamos lá. Então, suponha assim que tu tá andando pela Zenha, tá? Claro que não acontece, umas loucuras isso que eu vou falar pra vocês, tá? Mas tem que acreditar. O Arthur não tá aí. Ô Arthur, tu tá por aí, Arthur? Dá um oi também, deixa eu ver os participantes aqui. O Alex, Dudu, Evandro, Gabriel, Guilherme, Isabelle, Maria, Mariana. O Rafael. Ah, o Arthur caiu. Bah. A Mari tá aí, né, Mari? É isso aí, Mari. Tá me ouvindo, né? Agora o Dudu sim, né? Agora tu me ouviu, né, Dudu? Chamaram lá no WhatsApp? Chamaram? Chamaram? Chamaram lá dizendo assim, ó, o senhor tá te chamando, vai ligeiro, guri. Responde. Vem cá, tu tá digitando qualquer coisa aí, né, Dudu? Só pra dizer que tu tá aí. Botou ali no teclado qualquer coisa. Vamos lá, galera. Tá? Mas vamos pensar assim, ó, na situação então, ó. Tu tá ali pela Zenha, né, andando de carro, tem duas sinaleiras. Tá? Duas sinaleiras. Vamos supor que isso aqui é estrada. Tem duas sinaleiras, essa aqui e essa aqui. Ah, tu nem precisa estar de carro, pode estar caminhando. Sei lá. Tá? Claro que é absurda essa noção que eu vou te dar, tá? Mas vamos pensar que essa sinaleira, a cada 8 minutos, ela fica verde. E essa aqui, a cada 6 minutos, ela fica verde. Tá? São duas sinaleiras. Tu quer... e daí tu tá aqui, ó. Tu tá parado aqui observando a sinaleira. Tem um momento, que é o tempo inicial, que as duas... Vou fazer assim, tá olhando. Ai, não. Vamos ver assim. Acho que é assim. Tá olhando. Tá? Tu tá olhando ali, certo? Daí tem um instante inicial que as duas vão ficar verde ao mesmo tempo, tá? Então, quando elas ficaram verde ao mesmo tempo, as duas sinaleiras ficaram verdes, tu fez assim, ó, clicou ali no teu relógio, 0. As duas ficaram verde ao mesmo tempo. Então é o primeiro tempo que as duas ficam verde.
Depois, essa aqui, ó, ela só vai ficar verde de novo daqui a 8 minutos. Tá? Depois em 16 minutos. Depois em 24 minutos. Certo? Essa aqui, depois daquele tempo ali que tu marcou que as duas ficaram verdes ao mesmo tempo, ela vai ficar verde de novo em 6 minutos. Claro que uma sinaleira demora 1 minuto e alguma coisa para ficar verde, às vezes é segundos para ficar verde, tá? Mas vamos contar que seja 8 minutos e 6 minutos, só para valer isso aqui, ó. Sabe que tu vai poder aplicar em várias coisas, tá? Ela fica verde no 0, depois no 6, quando tu começou a contar ela ficou verde. Depois 6 minutos ela ficou verde de novo. E tu olhando as duas, né? E os tempos que estão acontecendo. Depois ela fica verde no 12, depois no 18 e depois no 24. Quando chega no 24 minutos, tu vai ver, ó, que as duas vão ficar verde ao mesmo tempo. Né? Às vezes uma fica verde, ó. Olha a ordem de acontecimento das sinaleiras, tá? Ó, primeiro, as duas ficam verdes quando tu conta. Depois, essa aqui vai ficar verde, 6 minutos. Depois, em 8 minutos, essa aqui fica verde. E depois, em 12 minutos, essa aqui fica verde. Depois, em 16 minutos, essa aqui fica verde. Depois, em 18 minutos, essa aqui fica verde. A segunda fica verde. E elas vão alternando até chegar em 24 minutos. Em 24 minutos, as duas ao mesmo tempo ficam verdes. As duas ligam assim. Né? Então, o que acontece com isso? Que a cada 24 minutos, as duas vão ficando verdes juntas. Por isso que o cálculo de múltiplos comuns é importante. E esse segundo termo aqui, ó, ele vai ditar o padrão de construção do conjunto dos múltiplos comuns. Né? Primeiro, aqui o 0 é quando tu começa a contar. O 24 minutos, esse segundo elemento aqui, é o padrão de construção dos múltiplos comuns, daí tu sabe que os próximos vão ser de 24 em 24. É como se tu zerasse o cronômetro aqui nos 24 minutos, zerasse, novamente tu sabe que ele vai acontecer daqui a 24 minutos, as duas sinaleiras ficarem verdes ao mesmo tempo. Então tu sabe que conta de 24 em 24. Isso é múltiplo comum, certo? Bom, o que é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum é esse número que vai te dar o padrão de construção dos múltiplos comuns, certo? O mínimo múltiplo comum é este número aqui, ó, que vai te dar o padrão de construção. O mínimo múltiplo comum é o segundo elemento dos múltiplos. Por que o segundo e não o primeiro, professor? Porque o primeiro ele não vai me dar o padrão de construção. O primeiro é 0. Eu não posso somar 0. Né? Eu não vou chegar... Eu não vou chegar em lugar nenhum se eu for somando 0. Ok? Então, esse segundo elemento aqui, ó, que não é 0, né, o primeiro não nulo dos múltiplos comuns, vai te dar o padrão de construção. Então, esse aqui é o múltiplo comum, é o mínimo múltiplo comum. Esse aqui é o conjunto dos múltiplos. Tá? Uma coisa é conjunto, são os múltiplos comuns, que daí é a intersecção entre os dois conjuntos. E outra coisa é o mínimo múltiplo comum. O mínimo é aquele elemento que te dá o padrão de construção. Valeu? Valeu! Olha só. Então, dito isto, deixe-me ver com vocês. Em certas situações, precisamos encontrar o menor dos múltiplos naturais comuns entre dois ou mais números. O menor que não é nulo, o menor que não é o 0, tá?
Vamos determinar, por exemplo, o conjunto dos múltiplos naturais do número 15 e do número 20. Mesma coisa, ó. Uma sinaleira acende de 15 em 15, uma lâmpada acende de 15 em 15 segundos e outra de 20 em 20 segundos. Esse zero aqui, ó, é o tempo inicial quando eu começo a contar quando as duas acenderam ao mesmo tempo. A de 15, ela vai acender no 15, no 30, no 45, no 60 e assim por diante até o infinito. E a de 20 vai acender no 0, no 20, no 40, 60, 80, né? Até o infinito, certo? Os números 0, 60, 120 é o que a gente chama de múltiplos comuns entre 15 e 20. E o padrão de construção, então, vai ser o número 60, que é o primeiro não nulo. Tá? Os números tá, de 15 e de 20. Entre esses números, o menor múltiplo comum, entre 15 e 20, diferente de 0, é o número 60. É o que vai te dar o padrão de construção dos múltiplos comuns. E então escrevemos que o múltiplo comum, mínimo múltiplo comum entre 15 e 20 é o número 60. É o que dá o padrão de construção do conjunto dos múltiplos comuns. Tá? Eu posso expressar esses números até infinito, 0, 60, 120, como M15 intersecção M20, certo? Vamos ler esta observação aqui. Ó, se A é um número natural, então os múltiplos de A são os números da forma N vezes A. Isso a gente já sabe, né? Ó, se A é o espaço para um número natural, para tu escolher um número natural. A é um espaço para tu escolher um número natural qualquer, tá? Qualquer. Então, escolher um número natural diferente de 0, tipo 3. Pode pensar na tua casa o 5. Pode pensar na tua casa o 7. Tá? Os múltiplos desse número que tu coloca aqui nesse espaço é esse N, é um outro espaço que multiplica esse valor escolhido. E N vai ser um número natural, era como nós estávamos fazendo, né? Ó, os múltiplos desse espaço que tu vai escolher aqui, ó, é só pegar o valor que tu escolheu e multiplicar por todos os naturais, que é o teu N, ó. O N está valendo 0, 0 vezes o número que tu escolhe, 1 vezes o número que tu escolhe, 2 vezes o número que tu escolhe, 3 vezes o número que tu escolhe. Isso que representa o número N, é o natural, tá? É o número natural começando pelo 0. Então isso aqui para recordar é só para tu te lembrar, na verdade, como é que tu obtém os múltiplos de um número natural, ok? Olha, o menor dos múltiplos comuns de dois ou mais números diferente de 0, tá? O menor múltiplo comum que não é 0 é denominado mínimo múltiplo comum e a gente abrevia assim, MMC, é mais fácil para a gente se referir ao mínimo múltiplo comum, certo? Lembra que mínimo múltiplo comum é o número que te dá o padrão de construção do conjunto dos múltiplos comuns. Podemos calcular o MMC de dois ou mais números por meio da, olha o que está aparecendo de novo, decomposição em fatores primos, aquilo que é o mais importante das galáxias. no assunto de no assunto de matemática do sexto ano. Isso aqui é o que fundamenta aqui. A partir da decomposição em fatores primos, nós vamos fazer várias coisas. Tá? Podemos calcular o MMC de dois ou mais números por meio da decomposição em fatores primos. Vamos calcular o MMC de 30 e 84. Bom, o MMC, então, o MMC eu aconselho sempre fazer de forma simultânea. Ó, tá? O livro ensina
das galáxias. O livro ensina a fazer tanto o MMC quanto o MDC de forma simultânea, né? Eu mostrei para vocês ainda duas formas de fazer o MDC, né? Uma das formas de fazer o MDC é a decomposição separada, daí tu enxerga os fatores de cada número ali, é importante muitas vezes. Pode fazer de forma junta, simultânea, que nem o livro diz, né? E pode usar aquele divisão pelo resto, né? Faz a divisão pelo resto, pega o menor deles e vai dividindo pelo resto, que tu acaba encontrando o MDC. Agora, aqui no MMC, a decomposição simultânea vale, né? Para tu encontrar o mínimo múltiplo de 2 ou mais. 30 e 84, então, vamos acompanhar. Eu não sei porque que eu escrevi aqui. Deixa eu dar um foco nesta decomposição e eu comento agora com vocês. Tá? Mas é a mesma coisa, para encontrar o MMC, faz a decomposição simultânea, tu não precisa te preocupar com fatores comuns. Tá? Essa é a grande diferença. 2 divide pelo menos um deles? Sim, divide os dois. Ó. Nem precisa saber que ele divide os dois. Se dividiu pelo menos um deles, você escreve. 30 dividido por 2, 15. 84 por 2, 42. 2 divide pelo menos um deles, divide o 42. Copia o 15 e divide o 42. 42 por 2, 21. 2 não divide nenhum deles. O próximo primo é 3, que divide pelo menos um deles? Sim, os dois. 5 e 7. Tá? 15 dividido por 3, 5. 21 dividido por 3, 7. 3 divide pelo menos um deles? Não. O próximo primo, 5. 5 divide pelo menos um deles? Sim, divide o 5. 5 dividido por 1, 5. Por 7 não dá, repete. 7 é primo, 1. E daí o que seria o MMC? Seria o MMC entre 30 e 84 seria quantos dos fatores de 2? Os primos são 2, 3, 5 e 7, tá? Esses são os primos, 2, 3, 5 e 7. Quantos fatores de 2? 2 fatores de 2. Quantos fatores de 3? 1 fator de 3. Quantos fatores de 5? 1 fator de 5. E quantos fatores de 7? 1 fator de 7. Então, é toda essa multiplicação aqui, ó. Lembra, junta grupinhos de 2 e de 5, ó. Juntar 2 com 5 dá 1 fator 10. Multiplicar por 10 é muito fácil sempre. Multiplicar por 10. Por isso que eu junto fatores 2 com 5. Quantos grupinhos de 2 e 5 eu tiver, melhor. Para esse 2 aqui não tem um outro 5. Então, agora é só 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 2 dá 6. E 6 vezes 7 dá 42. Então, 6 vezes 7, 42. Só multiplicar 42 por 10. Lembra que eu falei para vocês, é fácil? Ó, 42 vezes 10, 420. Só colocar um zero. Então, essa multiplicação aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7 dá 420. Estou fazendo grupinhos de números convenientes, né? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. E vezes 6 vezes 7, 42. O total, 420. Outro, vamos pegar a MMC entre 3 fatores. Mas antes, eu quero te dizer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, no MMC 420, que é o MMC entre 30 e 84, o padrão de construção dos múltiplos comuns. Então, se eu tiver múltiplos de 30 e intersecção com os múltiplos de 84, na verdade, quem é o primeiro múltiplo comum? É o zero. E agora vem o mínimo múltiplo comum, que vai dar o padrão de construção deste conjunto dos múltiplos comuns. Né? Se uma lâmpada acende de 30 em 30 segundos, outra de 84 em 84 segundos, então, quando elas acenderem juntas, o próximo tempo vai ser 420 segundos. O próximo é só
contar mais 420, 840 segundos, né? E o próximo é só somar 420, daí tu vai chegar lá nos 1260 segundos e assim por diante. Então eu encontrei no MMC o padrão de construção deste conjunto. Não pode esquecer que o primeiro elemento deste conjunto dos múltiplos comuns é o zero, tá bem? Vamos ver intersecção entre os múltiplos de 20, 36 e de 48. Vem comigo. Nem sei, que horas são agora? 9h57, a gente vai até as 10h15. É isso? Até as 10h15, né? Só deixa eu colocar o horário ali para mim. O horário de aula. E daí eu já não me perco mais. Opa! Ah, tá sem horário. Tem que abrir de novo. Hoje é quinta-feira, 10h15 termina a nossa aula, tá? Muito bem, 10h15 acaba, né, Rafa? Muito bem. Vamos lá, ó. Vamos calcular o MMC entre 20, 36 e 48. Por quê? Porque eu quero calcular, na verdade, o conjunto dos múltiplos comuns, então eu quero saber qual é o número que vai me dar o padrão de construção da intersecção entre múltiplos de 20, múltiplos de 36 e múltiplos de 48. Vamos encontrá-lo então. 2 divide pelo menos um deles. Divide o 20, o 36 e o 48. 20 por 2, 10. 36 por 2, 18. 48 por 2, 24. 2 divide pelo menos um deles. 10 por 2, 5. 18 por 2, 9. 24 por 2, 12. 2 divide pelo menos um deles. Ó. O 5 repete, o 9 repete. 12 por 2, 6. 2 divide pelo menos um deles. Aqui. 5 repete, 9 repete, 6 dividido por 2 dá 3. 2 não divide pelo menos 1. Então o próximo primo é 3 que divide pelo menos 1. O 5 repete, o 9 dividido por 3 dá 3. E o 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividir pelo menos um deles. Ó. Divide esse aqui. Ó. 5 por 3, 5 não dá por 3, repete, 3 por 3 dá 1. E 1 continua 1 e agora só o 5. Lembra? Junta, ó, fator 2 e fator 5, tá? Cada grupo de 2 e 5 é bom tu juntar, 2 e 5. Agora a gente multiplica todo o resto. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes... dá para fazer assim, ó. Por quadrados é fácil, né? Aqui dá 6 vezes... O que eu fiz? Só um pouquinho. Aqui, ó. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 2, 72. Dá 10 vezes 72. Dá o padrão de construção para esses três aqui, 720. Certo? Ó, multiplicando todos os fatores primos, temos quantos fatores de 2? 4 fatores de 2. Quantos fatores de 3? 2 fatores de 3. E quantos fatores de 5? Ou seja, o MMC entre 20, 36 e 48, os primos são 2, 3 e 5. 2 vezes 3 vezes 5. Tá? E quantos fatores de 2? 4 fatores de 2. Quantos fatores de 3? 2 fatores de 3 e 1 fator de 5. Toda essa multiplicação aqui dá um número 705. Tá? Utilizamos o cálculo do MMC entre números para resolvermos algumas situações do dia a dia. Veja o exemplo abaixo. Determinado corpo celeste. Ah, isso aqui é legal. Olha o problema aqui, ó. Na sequência. A resolução toda.
olha só, determinado corpo celeste só pode ser visto da Terra a cada 9 anos. O que isso significa? Que a Terra precisa dar 9 voltas em torno do Sol para conseguir chegar na posição. Digamos, o Sol está aqui, a órbita da Terra é aqui, a Terra dá 9 voltas para conseguir enxergar o planeta ali, o negócio. Cada 9 anos ela consegue enxergar, tá? Um corpo celeste. Oi? Eu não estou escutando o que tu está falando. Professor, eu te mandei um trabalho esses dias, aquele lá que eu olhei nota. O da tarefa 2? É. Enviou pelo formulário? Pelo aplicativo lá, eu enviei acho que 2 dias. Tá, e daí? Sim, Dudu, e daí? Atrás da minha... Eu não entendi. Nossa, tu travou? Eu travei? É. Tá, e o que tu quer saber, Dudu? Eu te explico melhor, senhor. No final da aula eu te explico melhor. Tá bem. Tá certo. Então tá, ó. Então ele pode ser visto a cada 9 anos. Já outro corpo celeste pode ser visto a cada 7 anos. Em 1999, eu tinha 23 anos de idade, fiz 23 anos de idade. Esses dois corpos celestes foram vistos da Terra no mesmo ano. Qual será o próximo ano que isso acontecerá? É como se fossem as lâmpadas, tá? Uma lâmpada acende de 7 em 7 anos e outra de 9 em 9 anos. É como se fosse isso, né? Ou uma sinaleira, né? Uma aparece o verde de 7 em 7 anos. Imagina as pessoas, daí sim ia fazer todo sentido a pessoa esperar para abrir o sinal para ela ou para fechar ali de bengala, né? E as pessoas no carro também iam ficar dormindo dentro do carro. Se fosse de 7 em 7 anos e de 9 em 9 anos. Mas essa é a ideia, ó. A ideia de 7 em 7 anos, uma é de 7 em 7, outra é de 9 em 9, né? Calcula o MMC, daria para fazer por 3 primeiro, né? Mas ele começou pelo primo, 7, deu 1, deu 9, por 3 dá 1, 3, 3, 1, 1, certo? E daí 7 vezes 3 vezes 3, 63. Então 63 é o conjunto, é o padrão de construção dos múltiplos de 7 intersecção com os múltiplos de 9, certo? Então, então em 1999 foi quando eu apertei o meu cronômetro, deu 0. Comecei a contar um tempo em 99, tá? Ó. 0. Depois, quando é que ele aparece de novo? Em 63 anos. Então, o próximo ano, 1999 mais 63, dá 2062. O próximo ano, daqui a 63 anos, 126, né? É só pegar 2062 e somar 63 para ver a próxima aparência, a próxima visualização dos dois astros no mesmo ano, né? 2062 mais dá 2025, né? Se tu somar 63 aos 62, aos 2062 e assim por diante, tá? Então, uma coisa é de quanto em quanto tempo eles aparecem, eles retornam a aparecer no mesmo ano, e outra coisa é a data, né? Então, aqui ó, é o tempo inicial, é o tempo 0. Esse aqui,
Então, foi mais 63 anos. Daqui para cá. Eu não sei porque que eu botei 2025. 2125. Perdão. Mais 63 aqui. Tá? E assim por diante. Ok? E daí, assim, ó, como a última vez em que eles foram vistos simultaneamente na Terra foi em 1999, não quer dizer que eles desapareceram no mesmo dia, no mesmo momento, certo? Mas os dois apareceram no mesmo ano, de 1999, tá? Então, se eles têm essa regularidade, um aparece exatamente a cada 9 anos e outro exatamente a cada 7 anos, significa que a cada 63 anos eles vão aparecer juntos no mesmo ano, né? Mas tem que acontecer, ele tem que ser a contagem anual, né? Tem que acontecer nessa contagem. Não pode ser, um aparece a cada 18 meses, por exemplo, daí não dá um ano certinho. O outro aparece, daí tu teria que contar por meses, certo? Tá. Então, o que eu vou fazer com vocês agora na página 61 ali? Nós temos algumas atividades, tá? Eu vou resolver algumas e vou deixar outras para vocês, certo? Vamos fazer aqui, ó. Escreva com suas palavras o que é o máximo divisor comum de dois ou mais números, tá? O máximo divisor comum de dois ou mais números, essa aqui eu vou deixar para vocês responderem na aula que vem para mim, tá? Que é amanhã. Aqui, ó, o exercício 2. Determine os divisores de 50 e os de 60. Essa aqui a gente vai fazer, ó, tá? No exercício 2, os divisores de 50 e os de 60. Bem facilzinho, né? Os divisores de 50. A gente usa o método prático, primeiro os triviais. A gente sempre encontra a coluna da esquerda é o dos primeiros divisores, a coluna da direita é a coluna dos últimos divisores. Então, eu encontro o primeiro e o último, 2 divide os 50 e dá 25. 3 não divide os 50. Né? 4 não divide os 50, 5 divide os 50 e dá 10. 6 não divide os 50, até porque 3 também não divide. 7 não divide os 50, o múltiplo mais próximo é 49, não dá 50. O 4 já não divide, o 8 não divide também, o 9 não divide, porque o 3 não divide. E o 10 está aqui. Então eu cheguei já na coluna dos últimos divisores. E agora os divisores de 60, ó, 1 e 60. 2 dá 30. 3